Obrigado, Phoenix Suns. Eu compro a camisa do Chris Paul e aí vocês trocam ele? Mas falando sério, Bradley Beal trocado para o Phoenix Suns pelo Chris Paul, Landry Shamet, Bradley Beal, Jordan Goodwin e Isaiah Todd saíram mais informações. Por Chris Paul, Landry Shamet, 5 piques de segunda rodada e 2 swaps de pique. E aí o swap funciona desse jeito. Se o Phoenix tiver uma pique mais alta do que o Washington pode decidir falar assim, não, eu quero essa pique aqui do Phoenix, e aí vocês ficam com a minha que é mais baixa, que é, vamos supor, o Phoenix tá com a pique, perdão, o Phoenix tá com a pique 18. E aí o Wizards tá com a pique 24. Aí o Wizards pode chegar e falar assim, não, eu quero selecionar na 18, porque eu acho que vai ter mais valor. A mesma coisa, por exemplo, se o Phoenix tiver pick top 1. Se o Phoenix for a primeira pick do draft, o Wizards for a 30ª, a última, o melhor time da NBA, o Wizards pode chegar e falar assim, então Phoenix, vai ficar com a 30ª, eu vou ficar com a primeira. Mas isso não deve importar muito porque esses swaps não vão ser em épocas que o Phoenix vai estar em vacas magras, né, provavelmente. Porque tem um contrato com o Booker até há muito tempo, o contrato com Kevin Durant até há muito tempo, e o contrato com o Ayton também é longo, e essas picks são logo agora, 24 e 26, então não deve ser muito importante ali, né? O que deve ser mais importante aí é essa questão das 5 picks de segunda rodada. Eu ia fazer um vídeo, não sei quando, mas eu ia fazer um vídeo nesse final de semana falando sobre a troca do Bill. Aí eu dei uma esperada um pouquinho para fazer isso hoje, nessa segunda-feira, e aí ontem sai a troca, né? O Bill estava entre Miami Heat e Phoenix Suns, e aí dizem que a oferta do Phoenix foi melhor, mas eu acho que nem deve ter sido. Eu acho que o Bill, porque ele tinha uma no trade clause, ele só poderia ser trocado se ele aceitasse ser trocado. Ele poderia ativar a no trade clause, né, se ele não quisesse ser trocado. Então ele meio que tinha o rumo ali de onde ele iria. Ele poderia escolher. Se fizesse uma troca para os Spurs, por exemplo, vamos supor, a primeira escolha do draft, Victor Wembanyama, vai para Washington e o Spurs pega o Bradley Beal. Mesmo assim, o Bradley Beal, se não quisesse ir para San Antonio, ele não iria. Ele ativaria no trade clause e aí não teria mais troca entre Wizards e San Antonio Spurs. É só para dar um exemplo só, porque nem o Giannis, se fosse Bucks e Wizards, e aí o Bucks desse a louca no Bucks, falamos assim, não, vamos trocar o Giannis pra vocês me dão o Bill. E aí o Bill fala, não quero jogar em Milwaukee. Aí ele não iria. Mas, como o Bill tinha essa no trade clause, ele poderia escolher para qual time iria. E aí surgiu o rumor de Phoenix Suns e Miami Heat. Phoenix Suns foi quem levou, e eu acho que não foi uma troca muito boa para nenhum dos dois times. Pro Washington Wizards, muito menos depois que... Ainda bem que eu esperei para fazer esse vídeo, porque depois foi adicionando jogadores do Washington Wizards para ir pro Phoenix Suns. E eles mandaram 2 jovens. Então, se o time tá em reconstrução, por que você vai mandar 2 jovens pra Phoenix? Não faz sentido nenhum. Não fez sentido nenhum essa troca. Mandaram 2 jovens pra Phoenix, o Jordan Goodwin, que jogou bem a temporada passada. Eu vi alguns jogos do Washington Wizards e ele jogou bem a temporada passada, então ele é um cara ok pra se ter no elenco. E o Isaiah Todd, que tava na D-League e tinha sido selecionado há 2 anos atrás. Ele ainda estava em processo de construção, e se você vai reconstruir, você dá minutos para esses caras, sabe? Por mais que ele teve 2 anos aí e não saiu da D-League, mas é esse o momento que você dá minutos para jogadores da D-League para ver se ele vai fazer alguma coisa na liga. Às vezes na D-League ele tá meio capengando ali, mas você dá minutos para ele no roster principal, e aí você, opa, esse cara aqui pode ser utilizado.
né? Aconteceu isso com vários outros jogadores, tá? O Miami Heat costuma fazer bastante isso, mas eu não entendi. Aí você manda jogadores pra Phoenix que, tá, tudo bem, não deram tão certo assim na NBA, não são nomes, mas são nomes que compõem elenco, então eles podem utilizar ali. E são jovens, e coisa que eles podem, por exemplo, talvez tentar trocar um jovem. Então foi uma troca meio assim pro Wizards, assim, o máximo que você conseguiu de asset foi 5 escolhas de segunda rodada, e para isso você teve que dar jogadores jovens que provavelmente você selecionaria com a escolha de segunda rodada. Então assim, são 2 jogadores, meio que ficou 3 piques de segunda rodada só. 3 piques de segunda rodada foram o máximo que você conseguiu pelo Bradley Beal. É uma troca meio... E pelo lado do Phoenix, até que ponto o Bradley Beal melhora o time? Porque o Phoenix não perdeu pro Suns por conta de... o Phoenix não perdeu pra Denver por conta de problemas em criar o próprio arremesso, ou então de pontuar. O Phoenix perdeu pro Suns porque pro Nuggets, pro Denver Nuggets, porque não conseguia marcar ninguém. Ele não conseguia marcar o Jamal Murray, não conseguiu marcar o Michael Porter Jr., não conseguiu marcar Nikola Jokic, não conseguiu marcar Aaron Gordon, porque o Booker e o Kevin Durant pontuaram um absurdo ali. Não foi o problema não foi pontuar, porque a pontuação ali estava tranquilo. O problema é que não tinha ninguém para defender, nem o Jokic, nem o Jamal Murray, e esse problema não vai ser resolvido com o Beal. O Bradley Beal não vai resolver esse problema do Phoenix Suns. Então foi uma troca muito sem noção, assim. Eu acho que o Miami Heat era o destino mais certo pro Bradley Beal ali. Eu acho que Bradley Beal se daria muito melhor no Miami, porque o Miami precisa de um cara que vai pontuar regularmente, que vai vai carregar essa pontuação nas costas, né? Porque o que a gente viu foi o Jimmy Butler na primeira rodada virando um Michael Jordan, um jogador como o Michael Jordan, mas aí depois se machucou na série contra o New York Knicks e não conseguiu fazer o que vinha fazendo na série contra o Milwaukee Bucks. Então o Miami Heat precisava de um cara que segurasse essa pontuação aí para poder... Mil perdões. Bateu o nariz, agora foi questão de alergia, tá? Mas o Miami Heat, voltando ao pensamento, o Miami Heat precisava desse cara para poder segurar a pontuação, enquanto o Jimmy Butler não estava conseguindo fazer esse papel. E o Jimmy Butler não é um scorer, não é um pontuador que vai carregar um time de playoffs. E o Bradley Beal seria esse cara, muito provavelmente, porque ele já fez isso com o Washington e vinha... E é um bom scorer, né? É um bom pontuador. Agora o Miami Heat, ele volta o foco pro Damian Lillard. Não sabemos até que ponto isso vai acontecer. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo depois sobre isso. Mas eu acho que o Bradley Beal era esse cara perfeito. E eu não acho que o Bradley Beal se encaixa tanto no sistema do Phoenix Suns quanto talvez o Matt Ishbia pense, né? Matt Ishbia, que é o dono do Phoenix Suns. Resta saber aí como é que vai ser durante a temporada. Eu vi um vídeo no YouTube de um americano que até falou o que isso parecia, que essa troca do Bradley pro Phoenix Suns parecia. Que parece um cara, quem jogou NBA 2K sabe, parece uma pessoa que vai no NBA 2K, olha lá, não, esse cara é 95 de overall, esse cara é 95 de notinha lá. Se eu juntar 3 caras de 90, mais de 90 de overall, mais de 90 de notinha, eu vou ganhar um campeonato. E na vida real isso não funciona assim. Na vida real você tem que ter jogadores ótimos, claro, não deve parar, isso não deve ser um problema, mas você também tem que ter jogadores que se complementam ali. Então Kevin Durant e Devin Booker, só os dois, dá pra levar, porque acho que são 2 jogadores que
podem ser dinâmicos ali na pontuação, e você precisa de mais de um cara que consiga pontuar regularmente, e isso é normal. Mas o resto do elenco tem que ser levado em consideração como as peças se mesclam ao redor uma das outras. E isso o Phoenix Suns não está pensando. Ele já tem o DeAndre Ayton, que não é um primor defensivo. Kevin Durant não é um primor defensivo. O Devin Booker não é um primor defensivo. E agora você pega o Bradley Beal, que não é um primor defensivo. Então você meio que tá pegando jogadores ali, por que não? Porque eles são muito bons. Eles têm talento. Mas aí o talento deles não se mescla. E esse é o problema. Então é isso aí, rapaziada. Essa foi a minha análise da troca do Devin Booker pro Phoenix Suns. Desculpa por ter saído um pouquinho mais tarde. Eu acho que eu segurei um pouco mais para saber detalhes da negociação. E eu acho que foi perfeito o meu timing nesse sentido, porque eu consegui ter mais informações do que talvez muitos youtubers aí que já soltaram o vídeo logo de cara tiveram. Eu só queria... eu priorizei as informações em vez da notícia ser dada mais cedo. Acho que ficou bem completo aí a minha análise. E eu vou fazer também outras coisas, essa semana aí vai ter mock draft, porque o draft está chegando na quinta-feira. Eu acho que na própria quinta-feira, um pouco antes, eu vou soltar o mock draft. Eu devo soltar o que os times devem fazer na free agency a partir dessa semana, talvez amanhã ou quarta-feira. E na quinta-feira, 8h30 da noite, eu vou abrir uma live na Twitch. Eu vou deixar o link da Twitch aqui embaixo na descrição. Então, se você quiser, vai lá ver 8h30 da noite que eu vou fazer uma transmissão sem imagens, né? Eu não tenho como mostrar a imagem do cara sendo draftado, mas eu vou vou comentar sobre o draft ao vivo. Durante o draft, eu vou estar comentando sobre as escolhas e comentando sobre o que cada time fez de certo, o que cada time fez de errado nesse draft aí. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, rapaziada. Valeu. Tchau.